nosso curso por vídeo. Vai ser hoje da página 11, mais ou menos, até a página 16, tá? Vamos falar sobre religião à luz do espiritismo e sobre uns trabalhos realizados dentro de uma casa espírita, tá? Vamos iniciar então com uma oração para poder preparar o local e a harmonia, tá certo? Olá pessoal, tudo bom? Essa oração é uma oração do Chico, uma oração muito bonita. É uma oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Bom, então nós vamos começar o estudo, tá? Na página 11, a Camila já falou, religião à luz do Espiritismo. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. O que estes ensinos acrescentam à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinha da alma, do seu passado e do seu futuro. O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só conformá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica. E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de nobres investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Nessa parte é que fala sobre a importância da religião, né, da doutrina na nossa vida. Mas o mais importante mesmo é o nosso crescimento moral, né, as nossas atitudes, o que a gente vem aprendendo dentro da doutrina, né, ou dentro de qualquer outra religião. É importante porque a gente vai estar diretamente ligado com Deus, com pessoas que têm a mesma linha de pensamento, né, que está em busca de algum crescimento, e o crescimento moral é que nos auxilia, né, a crescer, auxilia a gente na nossa vida em todos os campos, em qualquer atividade que for fazer, né? Então, a importância das mudanças dos nossos hábitos é o nosso crescimento moral, né? Olhar para o outro, né, de uma forma como Jesus olhava, né? Com aquele carinho de querer ajudar o próximo. Da mesma forma que eu quero o meu bem, eu quero o bem do próximo também, tá certo? Então, é isso, né? A religião, ela nos auxilia em todos os campos, tá bom? E com relação também à ciência, né? Que ela é uma ciência também, né? Ela acompanha o que a ciência prova, né? Isso. Não é uma coisa assim, falou isso, não.
A gente acompanha tudo que a ciência está à prova, os estudos, as investigações, né, em cima da ciência. É que a doutrina espírita, ela é embasada dentro de estudo, né? Ela nunca cessa isso. A gente está sempre em busca de aprender alguma coisa. Aí está ligado junto com a ciência. Então, a religião é isso, tá? O centro espírita e as atividades nele desenvolvidas. O que é um centro espírita? Os grupos, centros ou sociedades espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas, escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita, postos de atendimento fraternal para todos que os procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação, oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Casas onde as crianças, os jovens, os adultos, os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Recanto de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para refazer-se espiritualmente, assim como a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou quaisquer outras manifestações exteriores. São as unidades fundamentais do movimento espírita. Os grupos, centros ou sociedades espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais, que querem conhecer e estudar a doutrina espírita, que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. As atividades básicas dos centros, grupos ou sociedades espíritas são reuniões de estudo da doutrina espírita, palestras de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, aplicação de passes e atendimento fraterno através do diálogo, estudo, educação e prática da mediunidade, evangelização espírita para crianças e jovens, divulgação da doutrina espírita, orientação para estudo no Evangelho no lar, atividades no trabalho de unificação do movimento espírita e atividades administrativas necessárias ao seu funcionamento. Dentro de uma casa espírita, nós seguimos todos os ensinamentos de Jesus, né? E dentro da casa, nós praticamos o amor. O que é o amor, né? Tá em ação. O amor é em ação, na verdade, né? Tudo que a gente está praticando em prol dos nossos semelhantes. Então, a gente está o tempo todo tentando, né, auxiliar aqueles que mais necessitam. Não significa que nós, trabalhadores da casa, não tenhamos problema, né? Como uma Rosa uma vez disse, a gente coloca o nosso problema dentro do bolso e vai ajudar os outros, né? Aí a gente acaba descobrindo que o nosso problema é bem pequenininho, perto de casos que tem, né, por fora. Então, o trabalho de um centro espírita, de uma casa espírita, é o amor em ação, tá bom? E os 10 serviços principais do centro espírita. Primeiro, a recepção. Aquele que chega pela primeira vez no centro espírita geralmente tem uma série de dúvidas a respeito do funcionamento da casa. Muitas vezes nem sabe o que irá encontrar, haja visto a grande confusão que há na sociedade sobre o que é ou não é o espiritismo. Havendo uma recepção, que pode ser uma simples mesa ou uma sala, o indivíduo poderá obter as informações sobre o horário de funcionamento da casa e trabalhos desenvolvidos. A pessoa responsável pela recepção, conhecendo as atividades da casa, irá encaminhar ao visitante, dependendo da análise de cada caso, as reuniões de estudos, palestras e ou tratamento necessário. Palestras. Todo centro espírita tem o seu momento de esclarecimento doutrinário. As exposições geralmente são sobre a codificação espírita e o Evangelho de Jesus em uma ligação direta com o nosso cotidiano. Não há nenhum ritual antes dos trabalhos, a não ser uma prece evocando a proteção de Jesus e dos bons espíritos. Em algumas oportunidades, antes ou no final das palestras, alguns grupos fazem apresentações musicais. O Espiritismo não utiliza instrumentos musicais para exortar o público ou evocar espíritos. Não há o uso de qualquer instrumento durante os trabalhos.
As palestras são um dos principais trabalhos desenvolvidos na Casa Espírita. A palestra é um agente modificador do ouvinte e incentivador dos que prestam assistência do núcleo. O ser humano só consegue libertar-se de seus vícios morais ou materiais quando se esclarece dos malefícios que os mesmos trazem para a sua existência. É através das palestras que os oradores conseguem elevar o conhecimento espiritual existente na doutrina espírita. Essa atividade é entregue às pessoas preparadas doutrinariamente e experientes em relação à vida cotidiana. O conteúdo das palestras envolve postulados da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, sempre que possível relaciona-os com o dia a dia da sociedade. Assim, o ouvinte poderá fazer ligações do que está ouvindo com seus próprios problemas e dúvidas. Livro de preces. Muitas pessoas que frequentam o centro têm parentes e amigos que não podem acompanhá-los por variados motivos: doença, viagem, trabalho ou mesmo ignorância sobre o que é a doutrina espírita. Por esses motivos, o livro de preces serve para as pessoas que gostariam que seus entes encarnados ou desencarnados recebessem boas vibrações através de orações feitas no núcleo espírita. As pessoas escrevem no livro caderno o nome, idade e endereço dos que elas gostariam que fossem beneficiados pela prece. Nas reuniões mediúnicas serão feitas preces em favor das pessoas cujos nomes ali estão anotados, rogando a Jesus e aos bons espíritos intercedam junto aos mesmos. Embora as preces à distância possam levar ajuda, o ideal é a presença da pessoa na casa espírita, onde o amparo será mais direto e os resultados melhores. Atendimento particular. Chamado em alguns centros espíritas de consulta ou entrevista, esse trabalho visa orientar e ajudar espiritualmente pessoas detentoras de problemas ou dificuldades que necessitam de um tratamento espiritual. Em um local reservado, um atendente ou orientador receberá para uma conversa íntima indivíduos com problemas de saúde, emocionalmente confusos, cansados, com dificuldades familiares, amorosas, financeiras, entre outros. A recepcionista da casa preencherá uma ficha com os dados básicos dos atendidos, nome, idade e endereço, encaminhando-a aos atendentes. Estes, após conversarem com a pessoa, farão os demais apontamentos que julgarem necessários para o acompanhamento do caso e poderão encaminhá-los a um possível tratamento espiritual. Casas que já possuem médiuns devidamente preparados poderão detectar durante a entrevista ou em uma reunião mediúnica, se há ou não uma influência espiritual atuando junto ao ser, orientando-o, após isso, sobre as atitudes a serem tomadas. Caso contrário, o atendente orientará o indivíduo dentro de um posicionamento cristão, ajudando-o a corrigir seus defeitos e encontrar paz procurada. Importante, todas as informações prestadas pelo entrevistado ao orientador serão altamente sigilosas. As fichas que contêm anotações sobre a vida particular da pessoa ficam em um arquivo sob a responsabilidade daqueles que participaram da entrevista. Ao lado do atendido, possíveis manifestações de espíritos nunca devem ocorrer, nem sequer devem ser mencionadas, para evitar possíveis distúrbios psíquicos ou impressões indesejáveis. Passes. O passe é um método utilizado dentro dos centros espíritas. Nada mais é do que a simples imposição das mãos de médiuns sobre a fronte de outras pessoas, transmitindo-lhes fluidos magnéticos e espirituais, no intuito de fortalecer-lhes o corpo e o espírito. Geralmente é aplicado dentro de salas específicas, individual ou coletivamente. Apenas são feitas orações em pensamento pelos médiuns, rogando o amparo de Jesus àqueles que estão recebendo os fluidos. Os passes são transmissões de fluidos de um ser para outro. Os fluidos são energias que fazem parte da estrutura material e espiritual dos seres. O passe é aplicado com a imposição das mãos do passista sobre a fronte do indivíduo. No momento do passe, o passista busca sintonia com os espíritos superiores, geralmente através de uma prece feita em pensamento. Com isso, esses amigos espirituais poderão ajuntar seus fluidos aos fluidos do médium, favorecendo ainda mais quem está recebendo. A pessoa, após o passe, irá se sentir fortalecida e mais disposta frente aos problemas por quais passa. Nos centros espíritas, é aconselhável que os médiuns passistas tenham uma vida regrada, sem os vícios citados no item reuniões mediúnicas. Os passistas não ficam incorporados pelos espíritos, apenas recebem sua influência mental e fluídica. Locais em que os passes são aplicados com movimentos bruscos, utilizando objetos, baforadas de cigarro ou charuto,
estalando-se os dedos, repetindo mantras e cânticos, tocando várias partes do corpo do receptor, não são centros espíritas. Passistas que transmitem os passos incorporados por entidades, fazendo orientações ou conversando normalmente, não são médiums espíritas. Importante, o passe é um complemento espiritual e não a solução. Para que o indivíduo possa melhorar, é necessário que busque constantemente a libertação de suas imperfeições. Aqueles que buscam a casa espírita apenas para receber o passe devem ser orientados sobre a necessidade do esclarecimento através das palestras e das boas leituras. Observação. Informe-se sobre os cursos de passes, participe de um e seja um novo trabalhador da casa espírita. Lembre-se, é dando que se recebe. O tratamento espiritual. Todo aquele em que foi diagnosticada uma obsessão poderá passar por um tratamento espiritual. Ele consiste na aplicação de passes semanais, ingestão de água fluidificada e o acompanhamento das palestras no centro espírita, buscando a análise constante das imperfeições que possibilitaram a má influência instalar-se ao seu lado, tentando melhorar-se moralmente a cada dia. Este tratamento será complementado nas reuniões mediúnicas, onde os responsáveis pela ajuda continuarão a evocar a entidade perturbadora no sentido de orientá-la a seguir outro caminho. Assim, atua-se nos dois campos que geram um problema obsessivo, obsediado, orientando-o moralmente e auxiliando-o fluidicamente, e o obsessor, alertando-o de seu estado e encaminhando-o para um melhor estágio espiritual. Reunião mediúnica. Trata-se de uma reunião íntima, onde apenas participam os médiuns da casa, pois ali muitas vezes serão tratados assuntos que dizem respeito à vida particular de pessoas que buscaram auxílio no centro espírita. Depois de passarem pela sala de atendimento e verificadas possíveis influências espirituais, os casos serão levados às reuniões mediúnicas ou de desobsessão. Nessas reuniões, o dirigente da sessão fará o que Allan Kardec denominou de evocação, ou seja, solicitará a Jesus e aos espíritos superiores que permitam a manifestação da entidade espiritual que está acompanhando determinado ser. Ao se manifestar em um dos médios presentes, este espírito receberá o que o Espiritismo chama de doutrinação, que nada mais é do que uma conversa franca e amigável com o espírito comunicante. O trabalhador responsável tentará obter do espírito o que ele deseja ao lado do necessitado e tentará convencê-lo a afastar sua influência com a ajuda dos espíritos que dirigem a casa. A reunião mediúnica também serve para que os bons espíritos deem orientações e para que os sofredores manifestem-se, podendo ser ajudados através da conversa. Importante. Para alcançar bons resultados na doutrinação dos espíritos, é necessário que médium e doutrinador tenham uma vida moral sadia. Vícios materiais como o cigarro, a bebida ou as drogas, e vícios morais como o adultério, o orgulho, a sensualidade exagerada e a mentira devem ser combatidos rapidamente por aqueles que se dispõem a trabalhar em nome de Jesus em um centro espírita. Assim como nas palestras, onde o exemplo moral do palestrante é que tocará o indivíduo que o escuta. Na mediunidade, o espírito só será convencido de que precisa se modificar se sentir que quem o está orientando ou dando-lhe passagem está esforçando-se também para isso. Caso contrário, a evocação dificilmente trará benefícios ao sofredor. Estudo doutrinário. É indispensável ao bom funcionamento do centro espírita o estudo semanal das obras básicas da doutrina espírita. Para os trabalhadores em geral, é aconselhável a leitura de O Livro dos Espíritos e de o Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos que trabalham na mediunidade, a leitura de O Livro dos Médiuns torna-se obrigatória para o bom desenvolvimento de suas faculdades. Se a casa espírita fica sem estudo, torna-se presa fácil de espíritos atrasados, que, vez por outra, tentam atrapalhar o bom andamento dos trabalhos em nome de Jesus. Conhecendo as obras básicas da doutrina, as orientações de Kardec e os conselhos dos espíritos superiores, os trabalhadores do centro estarão mais atentos para saberem se estão ou não fazendo da casa um núcleo espírita sério. As obras acessórias que existem no movimento espírita, psicografadas por Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros médiuns de renome, também podem ser estudadas, desde que não seja o alvo principal dos estudos. O trabalhador precisa estudar e revisar constantemente as obras de Kardec para poder separar o joio do trigo existente nas obras acessórias.
Para os que estão ingressando ou querendo ingressar nos trabalhos da casa, é importante que o centro tenha um curso para iniciantes, como este do qual estão participando. Há vários cursos desse tipo no movimento espírita, que trazem um resumo da doutrina e de sua história. Como exemplo, temos o ED, Estudo da Doutrina Espírita, que prepara os participantes para conhecerem mais a fundo o Espiritismo, auxiliando-os a se tornarem trabalhadores da casa. Assistência material. A caridade material deve fazer parte de toda a casa espírita. Se ficarmos apenas na teoria sem colocar a mão na massa, o centro corre o risco de tornar-se apenas um núcleo de muita conversa e pouco serviço. Trabalhos assistenciais a serem desenvolvidos não faltam. Visitas a enfermos em hospitais clínicos, hospitais psiquiátricos, orfanatos, asilos, distribuição de cestas de alimentos, de roupas de comida, desenvolvimento de escolas profissionalizantes, cursos de gestantes, evangelização infantil em favelas e em muitas outras formas de auxílio aos carentes do pão material. Todo trabalhador do centro espírita deve buscar ao menos se envolver de forma compromissada com um tipo de caridade material realizado na casa. Isso desenvolverá dentro dele o sentimento de compaixão ao próximo, que lhe será muito útil em sua vida dentro e fora da casa espírita. Divulgação doutrinária. A doutrina espírita precisa ser divulgada para que diminuam as confusões existentes entre ela e cultos espiritualistas ou afro-brasileiros. Ter uma biblioteca na casa espírita é de extrema importância. O centro emprestará livros doutrinários ao público para que possam esclarecer o leitor sobre as bases do espiritismo e do mundo espiritual. Outras formas importantes de divulgação são a internet e os folhetos ou jornais doutrinários que podem ser confeccionados pelo grupo. O teor das matérias deve ser o esclarecimento das práticas espíritas, a exposição de temas evangélicos e o comentário de situações de fato cotidiano à luz da doutrina espírita. O que não faz parte do espiritismo. Existe uma grande confusão a respeito do que é ou não é doutrina espírita ou espiritismo. Isso porque há pessoas que não sabem que as palavras espírita e espiritismo foram criadas em 1857 na França pelo codificador da doutrina espírita Allan Kardec. Somente deveriam utilizar-se desses termos os locais religiosos ou pessoas que seguissem os postulados dessa doutrina. Cultos e religiões que de alguma forma têm em suas práticas a comunicação de espíritos e a crença na reencarnação são confundidos erroneamente com o espiritismo. Na verdade, embora mereçam todo o respeito dos espíritas verdadeiros, essas seitas são adeptas do espiritualismo ou esoterismo e não do espiritismo. Todos aqueles que acreditam na existência dos espíritos são espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas praticantes do espiritismo. Para que uma casa religiosa seja espírita, ela deve seguir os ensinamentos contidos nas obras básicas da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Geralmente, os locais espíritas recebem o nome de centro, grupo, casa, sociedade, instituição ou núcleo espírita e devem ser legalmente constituídos de acordo com as leis vigentes no país em que se está instalado. Mesmo ostentando este nome, quem o visita necessita estar atento para as atividades e as formas como as mesmas são praticadas por seus dirigentes e auxiliares, para que se tenha certeza de estar em um centro espírita. Certo. Bom, então fica bem claro que, né, não basta a gente pedir para que o próximo, né, seja ou faça, né, alguma coisa. A gente tem que mudar nós primeiro para depois querer na verdade servir de exemplo para o próximo, né? Não que vamos ser perfeitos, né? Eu acho que é muito difícil encontrar hoje alguém na Terra que é perfeito, né? Como Jesus. Estamos aqui, se estamos aqui é porque ainda a gente tem muito ainda que aprender, né? Ainda erramos, e só que a única diferença é que hoje a gente consegue enxergar os nossos erros e tomar outro caminho, né? Tentar melhorar cada vez mais, reconhecer a partir do momento que você errou. É a grande importância, né? Você reconhecer o seu erro e poder voltar atrás e fazer diferença. E esse sim é um crescimento moral que a gente está em busca e com os nossos grupos, nossos estudos. Então hoje fica por aqui, né? Todo o aprendizado de como funciona dentro de uma casa espírita. O centro que nós fazemos parte tem todo, né, um amparo, um trabalho, um atendimento
que qualquer pessoa que quiser fazer parte de algum grupo de estudo, ou até mesmo de grupo, para poder fazer algum trabalho, desenvolver algum trabalho, mais em, como fala, Rosa? De ajudar o próximo. Ah, tem trabalho assistencial. Assistencial também tem. Então, tem bastante coisa no centro que fica aberto, né? Cada um se despertar dentro do coração de vocês, de querer se aprofundar mais dentro da doutrina, a casa dá esse amparo para nós, tá? A biblioteca também, né? Que tem Isso. Olha, tem uns romances espíritas lá bárbaros, viu? Assim, mesmo para quem é católico, né, que está fazendo a meditação com a gente, tem uns livros lá que vocês têm que ler. Tem um que é do Paulo Estevão. Paulo Estevão? Tem. É maravilhoso. Você que é católica, assim, que está fazendo a meditação com a gente, lê esse livro. É a história de Paulo Estevão mesmo, da Bíblia, só que vista pelo prisma espírita. É fantástico, é romanceado, é lindo. Então, procura ler bastante. Eu consegui chegar, assim, a algum lugar só lendo muito, pegando tudo que eu achava, assim, dentro da doutrina e lendo. Tem os livros da Zíbia também, né, Os Gasparini? romances, nossa, muito que gostoso. é perfeito. Muito gostoso. Ajuda muito a gente a refletir sobre tudo, né? Que Aprender sem cansar, né? Porque é romance, né? Começa a ler e fica desesperado para ver o fim. é a hora de acabar, né? Aí é uma delícia, né? Então acaba sendo um lazer nesses dias de hoje, né? Com tanta coisa acontecendo, é uma delícia esses livros. Eu queria falar alguma coisa disso, né? Que no centro é essa total ausência de imagens, símbolos, né? Rituais ou qualquer outras manifestações. E a gente tem lá no centro muitas pessoas que vieram da Igreja Católica. E tem aqueles crucifixo, Nossa Senhora aqui usando peito, totalmente normal, não tem nada de, eu vou no centro, não pode. Não tem nada disso, tá bom? É só para frisar, para falar, eu não vou poder, não, pode. Tanto que eu uso, né? Que hoje eu tô sem ela. Coincidentemente, tô sem, não sei onde tá, mas eu também uso. Eu tô sem. Uma Nossa Senhora aqui, eu gosto muito. Eu acho que a gente, a doutrina espírita, ela não nos proíbe, né, a nada. Desde que não estamos fazendo mal a ninguém, é uma crença, e sem falar da Nossa Senhora Aparecida, Sim, né? É uma pessoa, né, que foi uma pessoa maravilhosa, que se a gente acredita num plano espiritual, por que não a Nossa Senhora não está? São espíritos evoluídos, né? Trabalhando por nós de lá de onde ela está, todos entre outros, né? Todos os santos da Igreja Católica, né? Eles são espíritos evoluídos, para nós são espíritos com a mesma importância que tem para a Igreja, né? E até assim, quando fala assim que não pode ter uma imagem. Não, porque a gente, né, com a consciência que a gente vai adquirindo, né, a gente não olha para aquela imagem e pede alguma coisa para aquela imagem, não. É só o fato de passar por aquilo, olhar aquilo que está no seu pescoço e lembrar de uma coisa, de fortalecer um agradecimento, uma gratidão, ou nossa, uma ajuda com o irmão, né? Às vezes a gente usa esse tipo de símbolo só para isso. Passou por perto, olha, falou, meu pai, né? Socorre ela, não sei o quê. Mas não está pedindo nada para a imagem, né? Então, é importante, é isso. Tá certo? Certo. Então, a gente vai se encerrar aqui, mais um estudo, né? Sim. À distância. Sim. Um estudo do nossa apostila, conhecendo o Espiritismo e a meditação, tá certo? Então, ficamos por aqui, vamos fazer um agradecimento, né? Senhor Mestre, obrigado por tudo, por o que o Senhor vem fazendo na nossa vida, que vem nos ajudando a crescer cada vez mais, nos dando a oportunidade do conhecimento, nos dando a oportunidade de ampliar os nossos convívios com amigos, né? Que tenhamos a mesma linha de pensamento, com a mesma vontade de crescimento. Obrigado, Mestre, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso planeta, pelo nosso alimento. Obrigado pelo nosso emprego, Senhor. Entregamos em Suas mãos, Senhor, todos aqueles nossos desafios, toda a nossa angústia, os nossos medos, Senhor. Que o Senhor sabe transformar tudo isso ao nosso favor.